nossa meditação nesta noite, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Versículos 24 a 37. Vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem também. Marcos, capítulo 13, versos 24 a 37. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Como nós dissemos, culto de vigília, tempo de vigiar. E este versículo ele deixa bem claro: o que eu digo, digo a todos: vigiai. Todos precisam vigiar. Crianças, jovens, velhos, presbíteros, diáconos, pastores, membros da igreja, todos os crentes no Senhor Jesus são chamados a vigiar. O que é vigiar? É estar atento, estar de sobreaviso. Vigiar, pois há perigo, há risco. Vigiai para que nós estejamos mantendo firme a nossa fé, mantendo firme no caminho do Senhor, segurando firme a palavra de Deus, guardando no coração a verdade de Deus. Muito mais que vigiar os bens materiais, nós precisamos ter essa preocupação espiritual. O texto que nós lemos, ele fala no verso 27 da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. É uma passagem que nos emociona. Eu fiz questão de ler toda essa passagem. E aqui diz que ele virá. Versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos. Nós falamos sobre o vigiar
algumas horas, aguardando um momento em que o reloginho vai mudar. Alguns ficam olhando ali, o ponteiro de segundo, virou a virada. É mais ou menos isso que nós precisamos fazer em relação à vinda de Jesus. Nós sabemos que Jesus virá, e nós não temos nada mais importante do que vigiar, mesmo fazendo outras coisas, mesmo vivendo, trabalhando, mas em momento algum nós podemos deixar de vigiar. O texto usa duas ilustrações. Primeiro ele fala sobre figueira, e a ideia aqui é bem simples. Aprendei, pois, verso 28, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, vamos lá, um agricultor, só de olhar lá na plantação, ele fala, o verão está chegando, porque aconteceu isso, mudou dessa forma. A gente tem muitas coisas que realmente a gente olha e é um sinal de que algo vai acontecer. De repente você olha o céu cheio de nuvens negras e você fala, olha, vai chover. Qual seria o vigiar? Não sei, guardar, fechar a casa, levar um guarda-chuva. O vigiar nos leva a ações para que nós sejamos preparados para aquilo que vai chegar. E o texto fala que muitas coisas já estão sendo mostradas para nós, que são sinais, como essa figueira. Muitas coisas acontecem, que são sinais de que Jesus irá voltar. O texto fala sobre a grande tribulação, o texto fala sobre os falsos cristos, falsos profetas, fala de pessoas, esses falsos operando sinais, tentando enganar, se possível até os eleitos, tentando enganar. Vigiai. E aí vemos uma questão importante. Sinais podem identificar um determinado acontecimento, mas nem sempre quando esse acontecimento virá, quando será. Olha o que o versículo 32 diz: a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí vem a grande ordem. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Para ficar bem claro, temos uma segunda ilustração de um dono de uma propriedade que viaja, e ele deixa alguém como um vigia. Versículo 34, 35 e 36. O homem se ausenta da autoridade dos seus servos com a obrigação de que ele vigie. Esse vigia não sabe quando vai voltar esse dono. É uma viagem sem data marcada. O vigia, o dono da fazenda, não precisa avisar, né? Eu vou voltar em tal dia, tal hora. Você fica aí vigiando. Quando eu voltar, acabou o seu serviço. E diz aqui que ele tem que ficar vigiando, porque vindo inesperadamente, não vai encontrá-lo dormindo. Já pensou você contratar alguém para vigiar a sua casa? Para ficar lá na porta, acordado, vigiando, e de repente você vai olhar e ele está dormindo? É uma ilustração que mostra a necessidade de nós estarmos vigiando, de nós estarmos firmes diante de tantos sinais que existem. Nós sabemos que Jesus vai voltar, porque a Bíblia tem mostrado isso para nós. A Bíblia fala sobre guerras, terremotos, fome, pestes. São sinais do fim, mas ainda não é o fim. Mas são sinais do fim. E como nós temos lembrado, né, irmãos, a partir do que nós vivemos esses anos próximos, que são realmente sinais que o Senhor virá. Há uma passagem que fala sobre o princípio das dores. Você lembra como se dores do parto, que elas vêm e vão com intensidades cada vez maiores, até chegar a hora do parto.
Estais de sobreaviso, verso 33. Orai, porque não sabeis o tempo. E o verso 37, o que porém vos digo, digo a todos, vigiai, vigiai. Vigiai em todo o tempo, vigiai orando. Há uma passagem que fala sobre isso em Lucas 21, verso 36, e ele diz, vigiai, para poder escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu quero trazer para nós, irmãos, nessa noite, a lembrança de que ano novo é hora de reforçar essa vigilância. Às vezes a gente pensa em ano novo com tantas coisas, tantos pensamentos, o que eu vou fazer, ou o que eu vou comprar, ou o que eu vou poder realizar na minha vida. A gente tem visto na televisão, né, muita gente falando a respeito de faça o seu melhor, faça o bem, e muito humanista a ideia de eu vou ser melhor, eu posso fazer. E quando a gente olha para a palavra de Deus, mais do que pensar em planos e conquista, é pensar em manter o que nós temos. O que nós temos? Não estou falando necessariamente de finanças, eu estou falando de manter a nossa fé, de nos mantermos em Cristo, porque infelizmente, irmãos, quantas vezes nós temos um grupo de pessoas no ano, no outro ano você não sabe onde que estão essas pessoas. Abandonaram a fé, deixaram a igreja, se afastaram, deixaram-se influenciar por maus pensamentos, deixaram-se influenciar por falsas pregações, falsas doutrinas. Nós estudamos aqui bastante na quarta-feira 1 João. Falando a respeito disso, né? Trazendo essa questão dos falsos mestres, do afastamento do Senhor. 1 Coríntios 16, 13 diz, sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E nós vamos encontrar, irmãos, várias passagens, eu não vou ler todos os versículos, mas os irmãos sabem, existem várias passagens falando sobre essa necessidade de nós nos mantermos vigilantes. Eu queria que nós pudéssemos ter em mente isso. Não esqueça, inclua aí na sua agenda de compromissos, na sua agenda de realizações para o ano novo, na sua agenda de pedidos a Deus, para que Ele te abençoe. Porque, irmãos, quantas vezes nós falamos tanto dos inimigos, tanto dos problemas, e como se os problemas fossem só de fora, né? Mas às vezes o maior problema é a gente, que deixa de lutar pela fé, deixa de buscar a Deus, começa a relativizar algumas coisas. Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso orar, eu não preciso ler, é só uma oraçãozinha, né? Eu não preciso ser tão radical em relação à santidade, em relação a alguns costumes. Vamos levar a vida aí, é tão bom, né? Deus deu bênção, vamos nos divertir. Como se a vida cristã, como se o caminho de Deus não fosse caminho de alegria. O que nós estamos falando aqui não é você tem que ser um triste, você tem que viver uma vida sem nenhuma alegria, porque agora você só vai servir, né, como escravo. Não, nós estamos falando de vida boa, mas no finalzinho nós vamos voltar a essa ideia. Mas olha aqui, eu vou ler algumas passagens. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O inimigo procura nos derrubar. Ele não está contente com qualquer progresso da fé. E quanto mais nós nos dispomos a servir a Deus, irmãos,
muitas vezes mais nós seremos tentados, nós seremos atacados. Mais complexa será a armadilha do inimigo para tentar nos derrubar. Mateus 26, 41, texto tão conhecido, irmãos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Não é para que não sejam tentados, é para que não entreis em tentação. Nós podemos pedir a Deus que nós sejamos menos tentados, né? Mas sabemos que a tentação, uma hora ela vem sobre nós. Mas aí a nossa oração é para que nós não estejamos caindo nessa tentação, dispondo a servir a essa tentação. Quarta-feira eu citei aqui uma passagem que Jesus foi tentado, né, para transformar pedras em pães. E essa passagem ficou na minha mente, porque Jesus não aceitou essa proposta. E o que eu pensei no momento é que o inimigo faz essa mesma proposta para nós. E como seria isso? O que é o pão, irmãos? O pão é Jesus. O pão da vida é Jesus. O que é o verdadeiro alimento para nós? É a fé, são os irmãos, é o louvor, é a adoração, é estarmos juntos aqui. E de repente, o inimigo vem e oferece tantas coisas. E os nossos olhos brilham por essas coisas. Sejam o consumismo, sejam as festas, sejam as nossas atividades, nosso esporte, nosso trabalho. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não tem essas coisas, mas a Bíblia fala que a gente não pode colocar o coração nessas coisas. E não pode trocar o reino de Deus, que devemos buscar em primeiro lugar, pelas demais coisas. E quantas vezes o inimigo tem oferecido coisas e a gente fala, nossa, que pãozinho bom, né? Sem lembrar que é pedra. Temos transformado muita pedra em pão. Aí depois que a gente vê, né? Ia falar que quebra a carne, mas quebra o dente, né? Que você mastiga a pedra. Depois que você vê que você se deu mal. O nosso desejo é e deve ser nos alimentar do pão de Jesus. Vigiai para que nós não sejamos deixando o reino de Deus, deixando o alimento verdadeiro para buscar aquilo que não é pão, aquilo que não satisfaz. Irmãos, isso é a nossa luta, é a luta da nossa vida, de todos os dias. Quando a gente fala de vigiar, eu lembrei também de um carro. Eu não sei quantas pessoas tiveram essa experiência. Depois que você vai num mecânico lá fazer o alinhamento, o balanceamento, você sai, aí quer soltar o volante, o carro vai reto, né? Agora está tudo alinhado, balanceado. Solta o volante e vai. O que vai acontecer? Não é acidente não, é outra coisa, irmão. Espero que não. Algum momento o carro vai, aí você tem que puxar de volta. Irmãos, nós temos que vigiar. Se você fecha os seus olhos, seja dirigindo, seja caminhando, não sei quem fez isso também, fecha o olho um pouquinho, continua correndo, caminhando, você vai desviar. Você precisa enxergar, você precisa ter à mão o volante. E vigiar, irmãos, a nossa vida é exatamente isso. Nós somos pecadores, como nós fizemos a profissão de fé. A Sara é pecadora. Nós todos somos pecadores. Aquele que morre e é elogiado também é pecador. Às vezes falta lembrar isso, né? Quando morre parece que é o Deus na terra. Não era digno de estar nessa terra, de tão perfeito que era. Não, era pecador também. Mas nós somos pecadores e Deus nos ajuda. Traz a gente de volta. Por isso nós precisamos vigiar. Estar atento, estar com discernimento. Aqui fala sobre o inimigo, né, que anda ao derredor, que o inimigo vem sobre nós com a tentação. E, irmãos, o inimigo não vem sem
ter uma estratégia, como nós falamos. A gente tem visto muito assalto por aí, né? Principalmente na televisão. Espero que mais na televisão do que pessoalmente. E a gente vê, às vezes, um motoqueiro com a lancheira lá, com aquela, vamos dizer, disfarçado, né, de entregador de algum aplicativo. E aí você, de repente, não percebe que o inimigo vem disfarçado. E é assim na nossa vida, ele vem disfarçado, parece que é bom. Muitos assaltos acontecem por distração, a pessoa está lá parada, eu não imaginava, mas você está mexendo no celular distraidamente, olhando para trás, assim, de repente você é assaltado. Vigiai! Irmãos, a gente não tem a noite toda, não acaba o ano. Irmãos, por que nós podemos vigiar? Qual é a nossa motivação para vigiar? Lembra que eu falei há pouco? A mensagem de hoje não é uma mensagem triste. Ai, está vendo? Ao invés de pensarmos em coisas boas, o pastor falou que a gente tem que ficar vigiando, que tem que... Não é triste, irmãos. A ideia é, por que eu preciso vigiar? Qual que foi a passagem que nós lemos? O que vai acontecer? O Senhor Jesus virá. Ele vai enviar seus anjos, reunir os seus escolhidos. A nossa motivação é a importância do esperado. Hoje nós estamos fazendo muita compra online, né? E quem não fica acompanhando a compra, saiu de tal cidade, foi para tal cidade, está não sei aonde, saiu para entrega. Pronto, saiu para entrega. Uma vez eu vi um vídeo que a pessoa ficou varrendo a rua lá, né? Ele ficava olhando, será que agora que vai entregar o meu produto? Eu estou vigiando, porque eu não quero que o carteiro, o entregador chegue lá e não tenha para quem entregar. Eu quero o meu pacote. Eu vigio porque eu acho muito importante o que eu espero. Eu espero Jesus. Eu não posso deixar de vigiar. A minha motivação é Jesus. A minha alegria é a conquista. Lucas 12:37 diz: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Que maravilha, irmãos. Nós participamos da ceia hoje, e a promessa aqui é que se nós nos mantemos vigilantes, quando Jesus voltar, ou se nós partirmos antes, nós vamos ser recebidos pelo Senhor. Ele nos servirá. Essa é a promessa de Deus. Salmo 136. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã. Mais que os guardas pelo romper da manhã. Que a cada dia, irmãos, nós sejamos firmes, vigilantes. Nós vamos ter um tempo de oração. E nós vamos colocar diante do Senhor Deus a nossa vida, a nossa família. Nós vamos colocar diante do Senhor algumas das coisas que nós já temos pensado nesses dias. Mas principalmente, que nós possamos pedir, que Deus coloque no nosso coração esse desejo, irmãos, essa fome do Senhor. Minha alma anseia pelo Senhor. Um guarda quer o romper da manhã, porque é tempo que vai acabar o expediente dele, e ele vai se sentir feliz, porque nada de mal aconteceu, e ele vai entregar lá o turno para outro, ele vai feliz para casa. Nós devemos ansiar por Jesus. O nosso trabalho ainda não terminou. Mais um ano vai começar e nós vamos continuar servindo ao Senhor e trabalhando. Mas que seja tudo com alegria, motivados a servir ao Senhor. Você pode orar onde você está, se você quiser ajoelhar, ajoelhe, se você quiser chegar perto de alguém. Nós vamos orar até o momento do início do novo ano. E assim, depois eu vou estar fazendo mais uma oração. Oremos ao nosso Deus nesse momento.
Diz a palavra do Senhor: eu, porém, vos digo a todos, vigiai. Ó Deus querido, que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse ano que se encerra, ó Deus. Obrigado por esse novo ano que o Senhor nos dá, pela bênção de estar vivo, pela saúde, principalmente, ó Pai, por podermos estar firmes na fé, ó Deus. Ó Pai amado, o Senhor fortaleça cada um dos irmãos que estão aqui, ó Deus. Se porventura, ó Deus, alguém não conhece o Senhor, ó Deus, alguém está afastado do Senhor, ó Pai, mas se dispôs a vir aqui nesta noite, ou está assistindo pela internet, ó Deus, que o Senhor fortaleça, ó Deus, esta pessoa, para também, ó Deus, entregar a sua vida ao Senhor, ó Deus, começar esse novo ano, ó Deus, uma nova vida, ó Deus, servindo ao Senhor. Mas também cada um de nós, ó Deus, nós sabemos que o Senhor Deus pode fazer mais, nós sabemos que o Senhor pode mudar a nossa vida, converter os nossos caminhos ao Senhor, ó Deus, fazer com que os nossos pensamentos sejam mais próximos dos teus pensamentos, os nossos caminhos próximos dos teus caminhos, Senhor Deus. Ó Pai querido, que o Senhor nos ajude, faça-nos atentar para a importância do vigiar. Ó Deus, faça-nos entender o quanto o Senhor Deus tem dado sinais da sua vinda, o quanto, ó Pai, nós precisamos nos manter firmes na fé, nos mantermos na Tua presença, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento, pelos cânticos, pela Tua mensagem, por cada irmão que pôde vir aqui nesta hora, nesta noite, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam com todos os irmãos aqui, agora e para todos sempre. Amém.